Vamos lá, pessoal, dando sequência ao estudo da Lei 11.416 de 2006, que organiza aqui os cargos do Poder Judiciário da União. Nós vamos agora estudar o ingresso na carreira, a partir do artigo 7º, tá? O ingresso em qualquer um dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe A. E aí nós vamos combinar o seguinte, pessoal, sempre que eu falar em padrão, tu vai pensar em um número. Sim. Enquanto que a classe, tu vai pensar numa letra. Como assim? Classe, letra, padrão, número? O que tu tá falando, professor? O que tu bebeu antes da aula, professor? Não bebi nada. Acompanha comigo o anexo 1 aí que tem no nosso material. No final da lei, tá? Essa lei tem lá 20 e poucos artigos, né? Não, 30 e poucos, tá? 33 artigos, e depois tem o anexo 1 que eu coloquei no material para vocês acompanharem. Aí o anexo 1 ele tem um quadro ali, ó, que traz então cada uma das carreiras, né? Analista, técnico e auxiliar. Vamos olhar a de analista, tá? Vocês vão ingressar na classe A no padrão 1. A classe é uma letra A, letra B ou letra C, e o padrão é um número de 1 a 13, tá? Então, nós temos um número de 1 a 13 que vai ser o teu padrão, e uma classe de A a C, que vai ser, então, a tua classe. Essa é a letra, né? Pois bem, tu vai ingressar, pelo concurso, tu vai ingressar lá no primeiro padrão, na letra A. Tá, qual é a diferença disso, professor? São as remunerações, quer ver? Desce ali para o anexo 2. Olha ali o anexo 2, que maravilha. Ali nós temos quanto que tu vai ganhar quando tu estiver em cada um desses padrões, quanto vai ser o teu vencimento. Além desse vencimento, a gente tem outras gratificações que vão ser acrescidas, tá? Então, conforme tu vá avançando na carreira, aumentando o seu número ou sua classe, vai aumentar a sua remuneração. E veja só, tu vai passar por 5 padrões na classe A. E aí que tu vai conseguir chegar na classe B, onde terão mais 5 padrões. E aí tu chega na classe C, onde tem mais 3 padrões. Então tem muita oportunidade de crescimento financeiro aqui na carreira do judiciário, tá? Pessoal, vocês perceberam que essa remuneração que está aqui, esse vencimento que está aqui é menor do que está no edital, né? Não se preocupem, não é só isso. A gente vai ver como funciona a remuneração de vocês e vão ver que tem muito mais do que esse valor aqui. Esse é o valor básico, de onde vão se desdobrar as demais gratificações e vantagens, tá? Muito bem, vamos voltar lá para onde a gente estava, lá no artigo 7º, né? Para conversar sobre as regras aqui, sobre a carreira, né? A carreira de técnico analista ou auxiliar judiciário. Então tá, já vimos então que o ingresso vai ser no primeiro padrão da classe A, após aprovação em concurso, e esse concurso pode ser de provas ou de provas e títulos, geralmente só de provas, né? Mas pode ser de provas e títulos também. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, um programa de formação, aquele famoso curso de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório, tá? Então eles podem escolher como que vai funcionar o curso. Pode ser que o curso sirva para classificar os aprovados, dentre eles numa melhor classificação, ou pode ser que o curso sirva inclusive como uma forma de eliminar candidatos, tá? É possível que isso ocorra quando se institui um curso de formação. Eu, nos concursos que tenho trabalhado, não tenho visto nenhum que tenha esse curso de formação, mas é possível que tenha, tá? Sem problema nenhum. Artigo 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso. Primeiro, para o cargo de analista judiciário, tu já sabe, para ser analista ensino superior, para ser técnico judiciário, ensino médio ou curso técnico, conforme o caso. E para auxiliar judiciário, curso fundamental. Isso que eu já falei várias vezes hoje, né? Só uma revisão mesmo. Parágrafo único, além desses requisitos, pode ser exigida formação especializada, né? Inclusive experiência e registro profissional. Tem profissionais que só vão poder atuar se estiverem registrados junto ao seu conselho profissional. Isso depende da área de atuação, dos requisitos, né? Claro, o edital, ele sempre traz essa informação, tá? Muito bem, vamos continuando aqui. E agora vamos ver 2 formas de evoluir na carreira. Nós temos a progressão e nós temos a promoção.
A progressão funcional é quando eu passo de um padrão para o outro, de um número para o outro, sem mudar de classe. Já a promoção é quando eu saio do último padrão de uma classe e vou para o primeiro da classe seguinte. É quando eu saio do cargo A5 e vou para o B6. Eu estou mudando a classe e o número. Se eu mudar só o número, se eu saio do padrão 1 e vou para o padrão 2, se eu saio do padrão 2 e vou para o padrão 3, eu estou diante de uma progressão funcional. Então, progressão funcional só muda o padrão. Enquanto que a promoção, nós temos a mudança do padrão e também da classe. Mudam os dois conjuntamente. Bom, naquela estrutura que a gente viu, né? A gente já sabe quando que isso acontece, né? Quando eu saio do 5º padrão da classe A, eu vou para o 6º padrão, que é, na verdade, o primeiro padrão da classe B. E aí eu fico lá até o 10º padrão. Quando eu saio do 10º padrão da classe B, eu vou para o 11º da classe C, que, na verdade, é o primeiro padrão daquela classe C, né? Então é isso. Se mudar de padrão sem mudar de classe, é progressão funcional. Se mudar o padrão e a classe, se chama promoção. Isso já caiu em prova, tá? Tem que saber essa diferença aqui. Tem que saber a diferença de padrão e de classe. E tem que saber a diferença de progressão para promoção. Isso é uma informação importante aqui para a nossa prova, tá? Então é essa a diferença principal, tá? Que nós temos aí. O parágrafo 1º traz o conceito da progressão funcional como a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro da mesma classe. Enquanto que no parágrafo 2º nós temos a promoção, que é do padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Essa é a diferença. Além disso, neste caso da progressão funcional, nós temos que observar o interstício de um ano, assim como no caso da promoção funcional. Para eu avançar de um padrão para o outro, eu tenho que ficar pelo menos um ano para poder avançar novamente, tá? Essa é a ideia. Tanto de padrão como de classe, tá? Eu tenho que estar um ano a cada progressão ou promoção. E aí, os critérios para progressão estão em regulamento, não estão aqui no nosso conteúdo do nosso concurso, tá? E eles funcionam de acordo com o resultado da avaliação formal de desempenho. No caso da promoção, também vai ser observado esse interstício de um ano, tá? E depende também do resultado de avaliação formal e participação em curso de aperfeiçoamento, tá? Para mudar de padrão para as progressões, basta avaliação formal. Para as promoções, quando eu vou mudar de padrão e de classe, aí além da avaliação, é necessário um curso de aperfeiçoamento que deve ser oferecido de preferência pelo órgão, tá? Na forma também que for lá previsto no regulamento das progressões e promoções. É isso que nós temos aqui sobre padrão, classe, progressão e promoção. Conceitos importantes também para a nossa prova, tá? Artigo 10. Caberá ao STF, ao CNJ, aos tribunais superiores, aos conselhos da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir um programa permanente de capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Sim, a gente já viu aqui que tem um monte de curso que é necessário dentro da carreira, né? Se vai assumir função gerencial, tem que ter curso. Se quer uma promoção, tem que fazer curso. Então, o ideal é que existam, né, na estrutura do judiciário, programas permanentes de capacitação para os servidores poderem fazer os cursos e assumir, então, as funções respectivas ou alcançarem as promoções respectivas, tá? Muito bem, pessoal, vamos falar do que interessa. Eu sei o que vocês querem saber, remuneração, né? Professor, quanto que eu vou ganhar? Vamos saber agora como funciona a tua remuneração. Artigo 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico. Pessoal, o vencimento básico, ele corresponde àquele valor ao padrão e classe que tu estás. Tu vai ingressar na classe A, padrão 1, e aí tem um valor. Na classe A, padrão 2, o valor já é maior e assim por diante. Bom, esse é o vencimento básico. Além do vencimento básico,
vai haver uma gratificação de atividade judiciária, gratificação judiciária, a GAGE. Pessoal, a GAGE já é hoje maior que o teu vencimento. Eu não vou usar os valores que estão lá, tá? Eu vou usar um valor hipotético para a gente compreender bem o conteúdo, tá? Imagina só que um servidor, então, ele tem um vencimento básico de R$5.000. Além de receber esses R$5.000, ele vai receber um percentual, conforme a tabela progressiva que está ali no parágrafo 1º, tá? Que vai incidir sobre esse valor. A partir de 1º de janeiro de 2019, esse percentual vai estar em 140%. Então, além dos R$5.000, o servidor vai ter mais 140% daquele valor. É muita coisa, pessoal. É muita coisa, 140%, tá? Então, mais do que vai dobrar a tua remuneração só com essa gratificação aqui, tá? Vocês podem ver que essa gratificação ela começou a ser implementada em 1º de junho de 2016 com um percentual de 97% e ela vai chegar a 140% em 1º de janeiro de 2019, tá? Então vai aumentando aos poucos até chegar nesses 140%. É uma bela de uma remuneração, né? Parágrafo 2º. Os servidores retribuídos pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionada, aqueles que a gente comentou antes, que estão nos anexos 13 e 4 aqui dessa lei, bem como os que não têm vínculo efetivo com a administração pública, não perceberão essa gratificação. Como assim? O servidor de carreira que assumiu uma função comissionada ou um cargo em comissão, ele vai receber o valor em razão daquela função, mas vai deixar de receber essa gratificação aqui, tá? Essa gratificação é para os servidores que não estão no desempenho de cargo em comissão ou função comissionada. Parágrafo 3º. O servidor das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá durante o afastamento essa gratificação, salvo quando for cedido para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Como assim? Eu sou servidor lá do Judiciário, tá? Dando um exemplo, recebo lá o meu vencimento mais essa GAGE. Eu recebo lá o vencimento, vamos botar no quadro e editorizar. Eu recebo o valor de vencimento mais essa gratificação, que vai ser, né, 140% desse valor, tá? Muito bem. Se eu sou cedido do tribunal para trabalhar em uma prefeitura, por exemplo, eu não vou receber essa GAGE aqui. Eu vou só com o meu valor do vencimento. Agora, se eu for cedido para um órgão da União, conforme diz ali no parágrafo 3º, tá? Se eu for cedido para um órgão da União, que é um órgão do governo federal, ou para a Fundação de Previdência Complementar, a FUNPRESP, Jude, se eu for cedido para esses órgãos, eu levo o valor da gratificação. Quer dizer, o órgão vai pagar esse mesmo valor aqui. Agora, se eu sou cedido para uma outra esfera, para um estado, para um município, eu não vou levar a gratificação, eu vou só com o valor do vencimento básico, tá? É essa a ideia do parágrafo 3º. Seguimos, pessoal, artigo 14. Adicionais de qualificação. Nada como ter o teu esforço reconhecido, né? Então, os servidores que têm uma formação maior do que o cargo que ocupam têm a oportunidade de receber um adicional por isso. É o adicional de qualificação, o AQ. Como a gente vê, se trata de um incentivo para que o servidor continue estudando após ter conquistado a sua vaga no concurso, né? Olha ali. É instituído o adicional de qualificação destinado aos servidores das carreiras. Esse adicional é só para o servidor de carreira, não para o cargo em comissão, né? Em razão de conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, vale o lato sensu e o stricto sensu, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. Esse adicional não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Quer dizer, se lá no requisito do cargo exige aquela formação, tu não vai receber mais por aquilo. Agora, se tu tem algo a mais do que o exigido para o cargo, aí sim vai incidir. A maioria dos cargos de nível superior, de analista, exige somente a graduação.
E aí, se tu tem a graduação e uma pós-graduação, em razão da pós-graduação, tu vai ter essa oportunidade de receber esse adicional. Porque para fazer o concurso não precisava ter pós, bastava ter a graduação. Se tu fez a pós, tu foi além. E aí tu vai ser retribuído por isso, tá? É essa a ideia do artigo 14. Parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º foi vetado, então não nos interessa. Parágrafo 3º. Para efeito disposto, para valer, então, para esse adicional de qualificação, só é aceito cursos e instituições de ensino reconhecidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Tem que ser um curso reconhecido formalmente pelo Ministério da Educação. Se tu vem com um diploma de um curso que não é reconhecido pelo Ministério da Educação, não vai ser aceito para ganhar esse adicional, tá? Parágrafo 4º. Serão aceitos cursos de pós-graduação, lato sensu, somente com duração mínima de 360 horas. Para aceitar lato sensu tem que ter uma duração mínima de 360 horas. Parágrafo 5º. O adicional será considerado no cálculo dos proventos e pensões, então vale também quando se aposentar e para os pensionistas, tá? Somente se o título ou diploma forem anteriores à data de ativação. Como assim? Só vale, tá, esse diploma para o servidor que obteve a pós-graduação enquanto era servidor. Se eu sou servidor hoje, não tenho pós-graduação, me aposento e vou fazer uma pós-graduação, não vai isso aumentar minha aposentadoria. Mas se eu estiver em atividade quando eu fizer a pós-graduação, aí vale, tá? Não vale se faz depois. É isso que quer dizer o parágrafo 5º. Parágrafo 6º. Adicional também é devido ao técnico judiciário, portador de diploma do curso superior. Porque o técnico judiciário, né, são cargos de nível médio ou nível técnico. Se essa pessoa faz um curso de nível superior, vai receber um adicional também. E agora vamos saber o que interessa. Eu sei que vocês estão loucos, curiosos para saber isso, né? Quanto que é, afinal, pessoal? Eu quero fazer meus planos, professor. Eu quero saber qual é a casa, qual é o carro que eu vou comprar quando eu assumir esse cargo. Nós vamos ver aqui agora, então, o que vai acrescer. A gente já viu que tem aquele valor de vencimento, e o valor de vencimento vai aumentando, né? Porque tu entra no padrão 1 e vai aumentando conforme tu tenha progressões funcionais e promoções. Tem aquela gage de 140%. E além disso, tu pode ter um desses percentuais aqui, 12,5% para quem tiver doutorado, 10% para quem tiver mestrado, 7,5% para quem tem especialização, tá? O 4 foi vetado, o 5º traz 1% ao servidor que possuir um conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas. Observado o limite de 3%. Ele pode ir somando e chegar até 3% só com esses cursos. Ou 5% para aqueles que são servidores técnicos judiciários de nível médio e possuem curso superior, tá? É isso que nós temos aqui, neste 6º inciso, tá? O que é importante saber, pessoal? Aqui tem uma série de gratificações, né, de adicionais em razão da qualificação. Será que é possível que alguém tenha tudo isso? Sim, é possível. O servidor de nível médio, ele faz o curso superior, faz especialização, mestrado, doutorado e tem esses outros cursos. Pergunto, ele pode receber tudo isso aqui? Não, só pode receber um deles. Quando tu faz um e faz um melhor, tu deixa de receber o anterior, tá? Tu perde. Eles não são cumulativos em nenhuma hipótese. Então, se eu fiz lá a minha especialização, estou recebendo adicional de 7,5%. Eu aproveito que agora eu sou concursado, estou ganhando bem, estou trabalhando no judiciário, e eu vou lá e faço um mestrado. O que vai acontecer quando eu terminar meu mestrado? Eu vou deixar de receber esse adicional de 7,5% e vou passar a receber 10% de mestrado. E se eu for bem doido, mas bem doido de ficar 4 anos estudando, ainda depois de ter feito 2 de mestrado, eu vou ser doutor. E sendo doutor, eu deixo de receber os 10% e passo a receber 12,5%. É um incentivo, né, para o servidor continuar estudando após, então, ter concluído aí a sua formação necessária para passar no concurso e ter assumido o cargo, né? Tá aí, então, a vantagem, tá aí a regra do parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento serão aplicados pelo prazo de 4 anos, a contar da conclusão da última ação, que totalizou o mínimo de 120 horas, tá? Só vale, então, pelo prazo de 4 anos, aqueles cursos ali
do inciso 5, né, que vão somando aqui até 3% conforme o caso. Então aí, nesse caso de curso, o servidor tem que estar sempre fazendo novos cursos. Parágrafo 3º, cai muito em prova, importantíssimo, destaca aí. O adicional de qualificação, esse adicional aqui, seja qual for ele, só vai ser devido a partir do dia da apresentação do título. Pessoal, eu vou lá e me formo, concluí minha especialização. Eu estava tão estressado com aquela especialização, com aquele TCC, ou seja o que for, que eu peguei o diploma e esqueci de entregar no órgão. Aí, meio ano depois, eu vou lá e entrego. Olha, eu quero receber esse adicional de qualificação, porque eu já estou há meio ano formado. Faz meio ano já que eu concluí esse pós. O que eles vão me dizer no RH? O direito não socorre quem dorme. Né? Esse direito que tu tens é a partir do momento que tu me apresenta. Eu não tenho como saber se tu tem ou não a formação, se tu não me trouxeres aqui. Então, quando eu apresentei 6 meses depois, eu não vou receber esse tempo que passou. Eu vou receber dali para frente. O que passou, passou. Águas passadas, né? Não vai receber. Então, quando tu te formar, tu pega o diploma lá, às vezes fazem cerimônia, né? Vem os parentes que nunca aparecem, vão lá te abraçar, te cumprimentar, principalmente quando é mestrado, doutorado, né? Tu sai correndo da festa com o diploma, empurra todo mundo, sai da frente, vai no RH e entrega lá. Depois tu volta e comemora. Pronto, tá garantido. A partir daquele dia, tu vai passar a receber esse adicional de 12,5%, tá? Maravilha. Vamos dando sequência. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário que for cedido não perceberá durante o afastamento o adicional, salvo na hipótese de sessão para órgãos da União ou para FUNPRESP também, tá? Então aqui a gente tem a mesma regra da gratificação. Tanto a GAGE quanto esse adicional, ele só acompanha o servidor que for cedido no âmbito do Poder Judiciário da União ou no âmbito ou para um outro órgão público da União, para um órgão federal. Se ele é cedido para um órgão estadual ou municipal, não vai levar esses percentuais aí, tá? Muito bem. Visto isso, vamos agora a 2 gratificações, pessoal. São as gratificações de atividade externa e a gratificação de atividade de segurança. Quem é que recebe essas gratificações? Justamente quem faz atividade externa. Quem é que faz atividade externa, pessoal? O oficial de justiça avaliador. O oficial de justiça vai receber aquela gratificação de 35%. Assim como aqueles profissionais da área de segurança, né? O inspetor e o agente de segurança também receberão um acréscimo de 35%, tá? Essas são as 2 gratificações. O parágrafo 1º, então, do artigo 16 e do artigo 17 trazem esse percentual. E o parágrafo 2º de ambos os artigos traz a mesma regra, que é vedada, é proibida a percepção de gratificação pelo servidor que foi designado para uma função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. O servidor que assume essas funções comissionadas deixa de receber essas gratificações de atividade externa ou de segurança. E no caso da segurança, pessoal, nós temos no parágrafo 3º mais uma regra, que é a obrigatória participação em um programa de reciclagem anual para os profissionais, então, da área do transporte e segurança, conforme no disciplinado regulamento, para receber essa gratificação, tá? Muito bem. Artigo 18. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão e função comissionada está nos anexos 3 e 4, tá? E aí, o que nós temos de importante aqui? O parágrafo 2º nos traz que o servidor integrante das carreiras desta lei, então o servidor que é analista judiciário, técnico judiciário ou auxiliar judiciário, e o que for cedido ao Poder Judiciário, investido em cargo em comissão, é facultado optar pela remuneração do cargo efetivo ou emprego, acrescida de 65%. Como assim? Se eu tenho um valor básico, tá? Eu tenho um valor básico lá que a gente chama de vencimento. O servidor tem um vencimento lá de R$10.000, tá? Muito bem. E aí, ele vai assumir um cargo em comissão que paga também R$10.000. Não, tá muito, né? Vamos diminuir aqui. O servidor ganha R$8.000 por mês e vai assumir um cargo que paga R$10.000 por mês. Bom, esse servidor, em regra, ele deixaria de receber os 8 e passaria a receber os 10. Isso seria o normal. Só que o parágrafo 2º ele possibilita que o servidor opte em continuar recebendo o seu efetivo acrescido de 65% dos valores fixados ali na lei. Ou seja, recebe 8.000 mais
6.500, 65% de R$10.000. E aí se torna mais vantajoso para esse servidor, tá? O servidor efetivo tem essa possibilidade de escolher conforme o caso, quando o seu vencimento for alto, né, pode ser que isso vale mais a pena. Parágrafo 3º, o servidor integrante das carreiras que trata essa lei servidor judiciário, investido em função comissionada, esses não têm opção, eles recebem a do seu cargo e o acréscimo de todo esse valor, não de um percentual, de todo o valor da função, tá? Maravilha! Pessoal, isso é o que tem de mais importante, é o que mais cai em prova. Nós temos ainda as disposições finais e transitórias, tá? Algumas regras específicas, e dessas regras finais aqui, eu só vi cair em prova do artigo 20, tá? O que fala do artigo 20? O artigo 20, ele fala sobre a remoção. Lembra que a remoção, estudou isso na Lei 8.112, né? A Lei 8.112, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da União, né? O regime dos servidores, regime jurídico único dos servidores da União, que a gente chama coloquialmente de estatuto, né? Lá nós temos dois institutos de transferência de servidores. Nós temos a remoção e temos a redistribuição. Lembra disso? Pois é. Qual é a principal diferença da remoção para a redistribuição? É que a remoção ela ocorre no âmbito do mesmo quadro de pessoal. Enquanto que a redistribuição é para um quadro diverso, muda o quadro funcional. Pessoal, eu faço concurso para o TRE. Faço concurso lá para o TRE de São Paulo. E aí, após aprovado, eu estou trabalhando uma boa lá no TRE de São Paulo, lá, e eles mudam o meu setor. Ó, Gustavo, agora tu não vai mais ficar aqui, tu vai para esse setor. Eu fui removido ou redistribuído? Eu fui removido, por quê? Porque eu faço parte do quadro dos servidores do TRE e continuarei fazendo parte desse quadro. Agora, se dizem, ó, Gustavo, tu é do TRE, mas a gente está precisando de gente lá no TRT, Tribunal Geral do Trabalho. Tu vai para lá. Isso é remoção? Não. Isso é redistribuição. Por quê? Porque para esses fins aqui de remoção, para os fins de quadro de pessoal, nós temos 4 quadros de pessoal aqui na União. Não é um só, pessoal. O Poder Judiciário da União ele não tem um quadro só de pessoal, ele tem 4. Tem o quadro da Justiça Federal, que é quem faz concurso para TRF. Abriu concurso para TRF, tu vai ser servidor do quadro da Justiça Federal. Vai ter um quadro da Justiça do Trabalho, esses concursos para o TRT. Tu vai entrar no quadro servidor da Justiça do Trabalho. Tem da Justiça Eleitoral, que faz concurso para o TRE. E nós temos ainda da Justiça Militar, quando faz concurso, então, para o Tribunal Militar, né? Pois bem, quando eu ingresso no TRF e sou removido para outro órgão dentro do TRF, dentro da Justiça Federal, eu estou diante de uma remoção. Agora, se eu saio da Justiça Federal e vou para a Justiça do Trabalho, ou para a Justiça Eleitoral, ou para a Militar, não se chama remoção, se chama redistribuição, tá? Então, isso já caiu em prova. Caiu numa prova uma vez, qual era a distribuição correta. Então, lembra, são 4 quadros que nós temos aqui. É a Justiça Federal, a do Trabalho, a Eleitoral e a Militar, tá? Maravilha. Artigo 21 e 22, eles trazem umas regras transitórias, né? Sobre concursos que estavam em andamento quando a lei foi editada. Isso aqui é uma coisa já ultrapassada. O artigo 22 que fala do enquadramento também, uma regra transitória que não vai refletir em nada para nós aqui, não tem nenhuma importância isso aqui, tá? Artigo 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Os órgãos que tratam esse artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa no âmbito de suas competências, funções em cargos em comissão, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa, né? Eu posso mudar o nome da função em algumas atribuições, mas eu não posso transformar uma função comissionada em cargo ou transformar um cargo em comissão em função comissionada. Isso tem que ser só por meio de lei, tá? Então é isso que nós temos aí. O artigo 25 traz que vai se aplicar para os servidores do Judiciário da União também a revisão geral anual, nada de mais importante. O artigo 26 traz uma regra que já produziu seus efeitos, tá? O artigo 27 traz que a elaboração desses regulamentos
pode contar com a participação de entidades sindicais, destaca ele pode, né? Que não é obrigação, né? Se a banca afirmar na elaboração dos regulamentos é obrigatória a participação de entidades sindicais, não, pode contar, mas não é obrigatório, tá? E aí essa lei vai se aplicar no que couber a aposentados e pensionistas, as despesas correm pelo orçamento do Poder Judiciário, tudo tranquilo. O artigo 30 traz uma lista de percentuais, aquilo ali tudo já passou, você pode ver as datas ali, né? Lá em 2008 já encerrou isso, então tem muita importância também estudar isso aí. Então é isso, pessoal, com isso a gente concluiu aqui o estudo da lei. Depois eu coloquei os anexos só a título de curiosidade, os anexos não caem na prova. O anexo serve só para tu entender melhor a lei, inclusive eu nem coloquei todos os anexos, eu coloquei só os primeiros que eram necessários para o nosso estudo. Mas se tu tiveres curiosidade de saber, de ver todos os anexos, tá? No site do Planalto. Vai no Google lá, digita Lei 11.416 de 2006, Planalto, vai aparecer esse site. Lá estão todos os anexos e aí tu pode esclarecer bem o teu conhecimento sobre esta lei. Muito embora, para fins de concurso, a gente tem tudo aqui e eu destaquei para vocês o que mais aparece em provas, tá? Muito bem, pessoal. Encerramos por aqui e no próximo vídeo, claro, eu volto para a gente resolver algumas questões. Para a gente ver, então, como é que isso vem sendo cobrado em prova e já se preparar para o nosso concurso. Espero que tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço. Até logo.